Essa aqui é a última semana antes das estreias oficiais em posições de toques dos mangás novos. The Doctor na próxima edição receberá sua primeira posição em toque. Mas tem algumas novidades também nessa edição pra gente comentar. Alguns mangás que logo podem ser cancelados. E ainda teremos de olho aí sobre quem pode ser os possíveis novas estreias. Fica aqui comigo no canal porque tem muita coisa interessante. Deixa o seu like, se inscreve e ajude no crescimento. Hello galera, eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje eu comentarei a edição 15 da Shonen Jump. Fica aqui comigo e vamos lá, né? Na capa da revista tivemos o One Piece. Como eu falei no vídeo anterior, o One Piece ele tá aí comemorando aí uma marca impressionante de vendas, né? Que é 600 milhões. Além também do lançamento da enquete de popularidade e também, né, com questão ao live action, que essa edição também foi para promover um pouquinho também a segunda temporada. Então muitas coisas, muitas novidades para o One Piece, né? Já as páginas coloridas tivemos para o Jujutsu Módulo e para o Shinobi Goto. Foram os destaques em páginas coloridas. Só um adendo. O mangá Mojuro ele foi encerrado nessa edição. Aqui foi a última edição do mangá. O mangá se encerrou, foi o último capítulo. Então o mangá fez o seu sucesso, né? Teve seus momentos importantes. Eu não acompanhei nenhum capítulo do mangá, mas quem acompanhou talvez tenha gostado, não sei. Comente aí o que você achou, né? Eu esperava que tivesse um pouquinho mais de capítulos, mas não foi o caso. De qualquer forma, o mangá se encerrou, acho que com 25 capítulos. Vamos ver se, quem sabe, né? Futuramente a gente vai ser surpreendido com mais alguma coisa. Entre os novatos temos o The Doctor, temos o Kaigeki no Kinato e o Alice Redbird. O Hero Dragon ele só é publicado na versão digital e em hiato temos o Hunter x Hunter. Nessa edição tivemos no total 14 mangás ranqueados. E as três últimas posições, já adiantando mais uma vez eles, né, são os três mesmos. Goron Egg na 14ª, Tonari no Segawa na 13ª e o Dikeiyo Shatoin Kyomau na 12ª. Formando então os três mangás que vão ser os próximos cancelados, sem um anúncio oficial, mas nem precisa, né? Você já conhece a situação, os três mangás estão em uma crescente aí, que já mostra que os autores já estão se preparando para o encerramento de suas obras. Então, logo logo as coisas vão se fechar e os mangás vão estar deixando a revista. Quando exatamente não temos nenhuma ideia, a gente pode supor, pelo menos eu posso supor quando exatamente, né? Mais ou menos em torno de 5 capítulos que os mangás vão começar a ser cancelados, o que dá mais ou menos um mês aproximadamente, o que eu acho que já é o suficiente para pelo menos esses mangás novos agora já estarem todos sendo ranqueados na revista. Pelo menos o mais recente, que é o Alice Redbird, pode estar mais ou menos em torno do capítulo 10 aproximadamente. Então acho que já seria uma boa marca aí já para lançar mangás novos. Então acho que acredito que mais ou menos por aí mesmo será a situação. Temos que ver também a situação de fechamento de volume, porque eles têm que dar a quantidade de capítulos que dê para fechar um volume. Então eu acredito que os mangás vão começar a serem cancelados por volta do capítulo 23, 24 ou 25 aproximadamente. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Tô jogando aí as minhas previsões. Vamos ver se eu vou acertar pelo menos algumas. Na 11ª posição temos o Kyoshi-kun, voltando para a parte mais de baixo da revista. A revista agora está intercalando o mangá em posições, né? Que na verdade não preocupa tanto. A situação do mangá não é algo que atualmente é crítico, né? O mangá ele recebe posições baixas, mas não com tanta frequência. Mas é uma situação que não preocupa o mangá. A mesma coisa é o No Exorcist. O mangá ocupou a 10ª posição e ele está nessa situação aí de posições baixas há um tempo. Então nada que também seja preocupante, é mais, acredito que só uma escolha editorial e vai ficar assim por um tempo aparentemente. Mas vamos estar de olho sobre qualquer novidade. O volume mais recente, que se eu não me engano é o volume 12, nem lembro mais ou menos qual que é, mas você deve estar vendo por aí. Então o mangá está em lançamento, né? Tá vendendo aí, não sei dizer quanto o mangá já vendeu, mas qualquer coisa eu vou estar falando aqui no canal. A 9ª posição encontramos o Rimaten, que também nada tão impressionante, tão relevante para se falar. Acho que o mangá ele virou sei lá, qualquer coisa assim. O romance não é nada tão impressionante. A história em si, por si só, né? Eu gosto de obras de romance, mas mantém mais a mesma coisa mesmice de sempre, né? Tem muitas personagens até que eu nem gosto tanto. Meio que tanto faz, né? Acompanho a obra, mas nada assim tão impressionante. Em questão de popularidade também, ele não vem entregando tanta coisa. Ele vem tendo um crescimento mas muito lento. Algo que eu já repeti muitas vezes. É a mesma situação. O Rimaten não consegue crescer. Então, por conta disso, as posições, a forma que a revista promovia a obra, né, já caiu bastante. O mangá recebia bastante páginas coloridas, mas de um tempo pra cá, nos últimos meses, o mangá só recebeu só uma esse ano, no caso, né? Se for totalizar dos últimos meses do ano passado, continua sendo o mesmo, uma página colorida. Então, pra você ver que a promoção do mangá caiu bastante. Eu não acho que isso tenha sido
por conta de popularidade. Quer dizer, o mangá não é tão popular, mas eu acho que a revista já encontrou um mangá de romance que ele quer realmente dar atenção. E ele tá dando, né, no caso. A 8ª posição temos o Akane Banashi, que estamos aí na espera do anime e vamos ver sobre qualquer outra novidade que vai estar saindo, né? Então, de qualquer forma, espero que vejamos mais coisas com respeito à obra. Quando a obra sair, eu vou estar falando aqui no canal se teremos aí um aumento de vendas, se vão ter alguma mudança. Vamos estar observando aqui qualquer mudança que tiver. E já a 7ª posição encontramos o Witchwatch, que tá sempre aí, pelo menos as 2 últimas edições, ficou no meio da revista literalmente, né? Então a revista agora atualmente está mantendo o mangá nesse padrão. Então espero que as coisas, não que isso é ruim, né, mas espero que as coisas melhorem pelo andar que a obra vem seguido, né, o momento do arco. Eu acho que a obra também merece uma promoção um pouco melhor, mas eu acho que a revista está esperando por momentos mais chaves, momentos mais impactantes do arco, tá? Então promover em posições mais altas. A 6ª posição é o Ao no Haku, que, como eu já havia falado na edição anterior, que ele ficou na primeira, né, ele não ficaria nas primeiras posições de novo. Então foi dito e feito. Nada que também seja tão baixo, né? Na verdade nem foi baixo, uma posição alta, uma posição boa na parte de cima da revista. Então o mangá ainda tá sim em momentos importantes. Mas como eu já havia falado, por questão de Mada no Ichi, por questão de Summon Heads, a revista então optou por colocar o mangá na primeira posição. E aqui ele voltou para suas normalidades, né? De certa forma. Então pelo menos o mangá ele vende bem, tem uma ótima popularidade, é um dos grandes da revista na atualidade. Então não tem o que reclamar. A 5ª posição encontramos o Kagurabachi, que é outro que não tem o que reclamar, né? O mangá faz o seu sucesso, tem a sua popularidade, tem o seu ritmo aí. E agora com essa segunda parte da obra começando, vamos ver o que o autor ele quer apresentar. Aparentemente temos um momento de flashback, talvez algumas coisas da história serão explicadas. Não quero dar spoilers, né? Então se você quiser acompanhar a obra, você vai entender um pouco mais. Mas é isso, né? Kagurabachi, pelo menos os capítulos anteriores mostrou que encerrou uma primeira parte. Então logicamente vai começar a segunda. Começou no caso já, né? Vamos ver o que ainda pode apresentar, o que isso pode impactar na obra também, né? Torço ainda pelo sucesso maior da obra e um anúncio mais breve possível do anime, porque a revista nos últimos anos vem demorando muito para anunciar um anime das obras independentes do seu sucesso, da sua popularidade. Temos a Akane Banashi, que está com 200 capítulos, praticamente 200 capítulos, e agora que está saindo o anime. Foi anunciado antes, né? Mas agora que está saindo. Mas enfim, a 4ª posição encontramos o Bokuto Roboku, um mangá que também não tem grandes novidades para se apresentar, como você já conhece toda semana a situação de Roboku, né? O mangá não tem grandes coisas, não tem grandes propostas também, né? Na mesmice de sempre, em questão de popularidade, em história e tudo mais. Mas a 3ª posição, abrindo o pódio dessa edição, encontramos mais uma vez o Mada no Ichi, que está sempre nas primeiras posições. O mangá faz sucesso, tem a sua popularidade e um momento do arco bem importante, bem interessante, né? Esse arco aí, sempre todo o arco do Mada no Ichi está sendo um melhor que o outro, então esse aqui também não está sendo diferente. Torço ainda pelo crescimento ainda mais. O volume mais recente está em lançamento e assim que sair as vendas do volume, vou estar falando aqui no canal pra gente então tá analisando pra gente ver como é que tá a situação. E eu já tô bem animado, né, pra gente ver números muito interessantes, melhores do que os anteriores. Mas vamos ficar de olho aí, né, sobre essas novidades. A 2ª posição, aí encontramos o Sakamoto Days, que tá ainda, enfim, sem muita coisa para se falar. O mangá tá se encaminhando aí para encerramento que pode vir em qualquer momento, mas não vou falar as mesmas coisas, né, martelar esse mesmo ponto novamente, porque você já sabe, né, que a situação de Sakamoto Days, mas independente disso, a obra faz sucesso e com o volume novo atualmente sendo lançado, vamos ver o que ainda pode mudar, né, nisso. E a 1ª posição, mais uma vez, o Summon Hearts, que vem sido uma das grandes prioridades da revista na atualidade. Ele, Mada no Ichi, vem sido assim dos 2 mangás que vem recebendo ótimas promoções, boas posições. Então a revista aparentemente está muito motivada, está querendo fazer com que esses mangás se deem bem, deem certo, né? Como já vem dado. Então, com o Summon Hearts, com essa promoção absurda que ele vem tido, as vendas realmente vem mostrado resultados. Não necessariamente por conta disso, mas é um dos fatores, né, que ajuda. A revista vem feita a sua parte. Então, o Summon Hearts, ele vem recebendo ótimos números. As vendas, por exemplo, o volume 2, acho que já cheguei até a falar aqui em algum vídeo, ele já totalizou dos 2 primeiros volumes 200 mil exemplares em circulação, o que é uma marca muito grande, uma média de 100 mil por volume. Para um mangá novo, isso é realmente algo muito bom. Então, vamos ver se isso vai melhorar com o tempo, né? Só tem 2 volumes lançados e se o mangá já inicia assim, com 2 volumes assim, vamos ver se com o tempo vai aumentar. Lógico, teve mangás que teve situações, né? Posso citar 2, um é o Delícia do Samurai, que ele iniciou vendendo muito bem, na média de 100 mil, mas ele foi decaindo com o tempo. Ele ficou na média que ele ficou até o final. E temos o Ao no Haku, que ele iniciou também na média de 100 mil exemplares,
e ele manteve o mesmo nível praticamente, né? 100 mil, 110, 115, 110 e por aí. Manteve esse nível, o anime conseguiu melhorar um pouco, mas nada tão grande. Vamos ver se Summer Hats ele vai ficar de uma forma diferente, ele vai ter um impacto diferente, ele vai ter um crescimento melhor, ou ele vai se manter nesse nível aí até o fim, né? Torcer para que o mangá ele só cresça, mas independente disso, o mangá já alcançou uma marca impressionante. Vamos ver o que ainda pode ser esperado da obra, né? Mas enfim, na próxima edição, falando sobre a edição 16, teremos o Sakamoto Days como capa, e as páginas coloridas serão para o Roboko, o Shinobi Goto e One Shot. Mas isso fica pro próximo vídeo. Aí eu vou estar comentando sobre tanto a Shonen Jump, também tem outros vídeos sobre o Magazine e entre outros destaques também que eu falo aqui no canal. De qualquer forma é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.